O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, capítulo 2, livro 1, Elementos Gerais do Universo, Espírito e Matéria. Pergunta 21. A matéria existe desde toda a eternidade, como Deus, ou foi criada por Ele em um tempo específico? Somente Deus o sabe. No entanto, uma coisa que a razão lhes deve indicar é que Deus, modelo de amor, de caridade, jamais tem estado inativo, jamais tem estado parado, né? Sempre está executando suas obras. Por mais distante que possa figurar o princípio de sua ação, existe como imaginá-lo, né? Quer dizer, não há como imaginá-lo um segundo na ociosidade, ou seja, parado. Pergunta 22. Define-se geralmente a matéria como o que tem extensão, o que pode provocar impressão sobre os sentidos e o que é impenetrável. Essa definição é exata? Então, por exemplo, você consegue ter nos sentidos, né, medir volume, né, altura, comprimento, ele é maciço, né, a matéria é maciça, você não consegue penetrar na matéria, né? Sobre este ponto de vista, é exato, porque fala-se segundo o que se conhece, mas a matéria existe em estados que são desconhecidos ao homem na Terra. Pode ser, por exemplo, tão etérea e tão sutil que não provoque nenhuma impressão sobre os sentidos. No entanto, é sempre matéria, mesmo que para os homens isso não o seja. Então, a gente aqui pode até tomar o exemplo aqui, como eu coloquei, da água, né? A água pode ser sólida lá como cubo de gelo, líquida na sua forma natural e gasosa na forma vaporosa, né? E aí a gente pode ir além, né? A gente, quando imagina, né, o nosso corpo humano, a gente vê uma massa, né, uma quantidade de massa, mas tem o que? Tem os tecidos, tem as células, tem os átomos, né, que a compõem, e a gente não tem ideia, se não vê pelo microscópico, ou se não vê de uma forma, há estudo que talvez na época não existia, inclusive, e hoje chegamos ao ponto, né, de transformar a energia em matéria. 22A. Qual a definição que podeis dar da matéria? A matéria é o liame que prende o espírito e o instrumento que ele se usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Sobre esse ponto de vista, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com a ajuda da qual e sobre o qual age o espírito. Então, temos lá Deus, o espírito e a matéria, e o fluido cósmico universal. Então, a matéria é onde o espírito age, ou seja, onde ele interage, onde ele tem a ação, né? Deus criou tanto a matéria como o espírito, mas o espírito consegue agir sobre a matéria. 23. Que é espírito? Princípio inteligente do universo. 23A. Qual é a natureza íntima do espírito? O que é o espírito na sua intimidade? Né? Porque a gente não sabe o que é o espírito. O espírito não é fácil de se analisar em sua linguagem, ou seja, na linguagem humana, em palavras, é muito difícil os espíritos explicarem o que é o espírito. Para os homens, não é nada, porque o espírito não é algo palpável, né, que se toca, né, como o tato humano.
mas para nós, para os espíritos, é alguma coisa. Saiba-no bem, nenhuma coisa é o nada, e o nada não existe. Espírito é sinônimo de inteligência? A inteligência é um atributo essencial do espírito, ou seja, inteligência é um atributo do espírito, né? Mas um e outro se confundem, quer dizer, em dado momento um e outro vão se confundindo, né? Em um princípio comum, de sorte que para os homens, de modo, né, que para os homens passa a ser a mesma coisa, ou seja, para nós aqui encarnados ele é tão, às vezes, o que separa uma coisa de outra é tão próximo que isso fica misturado e a gente acaba não percebendo, né? A 25. O espírito é independente da matéria ou é apenas uma propriedade dela? Como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar. Então ele está fazendo um comparativo, né, com a pergunta. Tanto um como o outro são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar a inteligência a esta. Quer dizer, a matéria por si só ela não é inteligente. O espírito se possuindo da matéria, né, ou seja, se agregando à matéria, ele dá a inteligência, né? 25A. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito. Por espírito entendemos aqui o princípio da inteligência, abstração feita às individualidades designadas por este nome, ou seja, individualidades, espíritos, né? Essas inteligências que são chamadas espíritos. Ela é necessária para os encarnados, porque não são organizadas para perceber o espírito sem a matéria. Seus sentidos não foram feitos para isso. 26. Pode-se conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pode-se, sem dúvida, pelo pensamento. 27. Existiriam, assim, dois elementos gerais no universo, um a matéria e o outro o espírito? Resposta que os espíritos nos deram: sim, e acima de ambos, Deus, o Criador, Pai de todas as coisas. Então, Deus, espírito e matéria. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal: Deus, espírito e matéria. Mas o elemento material, falta acrescentar o fluido universal, que representa um papel intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, densa demais para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Então temos lá o fluido universal, chamado fluido cósmico universal. Embora, sob certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como um elemento material, ele se distingue pelas propriedades especiais que possui. Se não fosse matéria positivamente, não haveria uma razão para que o espírito não o fosse também. Então são formas distintas de matéria. Se não fosse, está colocado entre o espírito e a matéria, é o fluido como a matéria, e a matéria é suscetível por suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito de produzir a variedade infinita de coisas das quais os homens, né, conhecem apenas em diminuta parte, em pequena parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, como queiram chamar, sendo o agente que o espírito se emprega, ou seja, se envolve, é o princípio sem o qual a matéria estaria em estado perpétuo de dispersão, ou seja, o fluido cósmico universal, o fluido universal, ou fluido primitivo, fluido elementar, ele agrega, ou seja,
ele consegue compactar a matéria. É eterno de dispersão e não adquiria jamais as propriedades que a gravidade lhes dá. 27A. Esse fluido seria o que designamos pelo nome de eletricidade. Dissemos que ele é suscetível de inúmeras combinações, ou seja, várias combinações. Não é um fluido único, né? Ele tem várias derivações. Isso aqui chama fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é, propriamente falando, uma matéria mais perfeita, mais elevada, mais perfeita, mais sutil e que pode ser vista como independente. Vamos ler algumas coisas aqui das qualidades do fluido cósmico universal. Eles compõem a chamada matéria universal primitiva. Ele distingue-se da matéria por propriedades especiais. É o intermediário entre o espírito e a matéria. Pode ser combinado a matéria sobre a ação do espírito para produzir uma infinita variedade de coisas. Produz a agregação da matéria e a sua ponderabilidade. Pode ser modificado e ser suscetível de inúmeras combinações para produzir outros fluidos, outros tipos de fluidos, como o fluido magnético, por exemplo, o fluido elétrico. 28. Porque o próprio espírito é alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito às confusões, né, designar esses dois elementos gerais pelas palavras matéria inerte e matéria inteligente, separar como matéria inerte e matéria inteligente? As palavras nos importam pouco. A linguagem deve ser formulada de maneira a se tornar compreensível, ou seja, para que nós compreendamos de uma forma mais fácil. As dissensões humanas surgem porque há sempre desentendimentos sobre as palavras, pois a linguagem humana é incompleta para as coisas que não lhes ferem os sentidos. Então, quer dizer, é muito difícil quando não consegue se tocar, se ver, se ouvir. Então, para o homem isso é muito difícil, né? Então, é um jogo só de palavras. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos que a matéria não é inteligente e que é um princípio inteligente independente da matéria. Então tem lá o princípio inteligente e a matéria. A origem e a conexão de ambas as coisas nos são desconhecidas, quer dizer, nós ainda não sabemos e os espíritos ainda nos explicam como é que é essa conexão, como é que é essa ligação. Que tenha ou não uma origem comum, com os pontos de contatos necessários, que a inteligência tenha sua existência própria, ou que seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, né? Um pedaço da divindade. E o que ignoramos? É o que ignoramos. Elas nos parecem distintas, porque as admitimos como formando dois princípios constituídos do universo, então de duas fontes distintas, espírito e matéria. Vemos acima de tudo isso uma inteligência que é Deus, que domina todas as outras, que nos governa, que se distingue pelos atributos essenciais, que é Deus. É essa inteligência suprema que chamamos Deus. Com isto, nós terminamos essa parte do capítulo.